Nosso quadro Intervenção de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho mais da Mônica. Tudo bom, Mônica? Tudo bem. Conta pra gente o seguinte, como é que é a sua rotina diária, assim? Quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz, sua refeição no café da manhã? Geralmente eu tomo café só às 9h30. E aí eu tomo café com um pedacinho de pão, mas eu gosto muito de manteiga, então eu como manteiga com pão. Não é pão com manteiga, é manteiga com pão. É manteiga com pão. E o almoço eu como também bem pouquinho, às 2h. E depois eu não janto. Então, geralmente eu como um lanche aqui na escola, como salgadinho. E aí... O seu almoço, você faz a sua refeição em casa ou no trabalho ou na rua, como que é? Eu faço meu almoço no trabalho, só no final de semana que é em casa. E o que é que você gosta de comer? Conta pra gente qual é seu prato preferido. Ou de cozinhar, não sei. De cozinhar eu não sou boa, não. Mas eu gosto de batata frita, gosto de... tudo que é grelhado eu gosto. Mas meu prato preferido é batata frita e bife grelhado. Você costuma fazer fritura em casa com óleo mesmo? Geralmente é com óleo. E aí aqui na escola, quando você vem pra aula à noite, você gosta de comer salgadinhos, esses salgadinhos de pacote? Esses industriais mesmo, industrializados. Conta pra gente o seguinte, você sente assim, você tem algum problema de saúde relacionado à sua alimentação? Você se sente um pouco mal quando come algum certo tipo de alimento específico? Então, eu não tenho nenhum problema assim, eu não me sinto mal, mas eu estava com o colesterol um pouco alto. Mas devido, acho que à alimentação, com certeza, né? Olha só, a Mônica acabou de contar como é que é a rotina diária dela. Aos finais de semana você costuma abusar muito ou fica dentro desse padrão? Não, eu fico dentro desse padrão. Na verdade, em casa eu almoço e janta. E eu tomo café, mas eu não como pão em casa, só no serviço. Mas eu almoço e janto normal. Legal, olha só, a gente trouxe aqui a doutora Adriana, tá sempre com a gente aqui no Vida e Saúde, e ela vai dar algumas dicas aí pra gente poder diminuir um pouquinho a questão da fritura na vida da Mônica e das pessoas que estão assistindo a gente. A gente sabe, doutora Adriana, que gordura às vezes não é só da fritura, né? Exato. Então, todos os produtos industrializados, ele tem uma quantidade enorme, abusiva de gordura, de açúcar e de sal. Então, assim, você comentou da manteiga, né, do bifinho, fora o que você já consome, né, através dos produtos industrializados, porque é um dos principais conservantes, né? A gordura, além de dar sabor, e dá muito sabor, né? E também ela conserva os alimentos. Então, tem que cuidar dessa parte aí, né? Existe uma quantidade ideal de gordura que a gente precisa comer ou o nosso corpo não precisa da gente consumir gordura? Nós precisamos de gordura porque tem algumas vitaminas que são chamadas lipossolúveis que ela só tem função quando tem gordura. Só que aí a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e com a qualidade da gordura. Então, segundo as diretrizes, se estabeleceu que de 25% a 35% da quantidade de calorias que nós consumimos tem que vir das gorduras. Nossa, Adriana, como? Então vamos pensar numa pessoa que tem que ingerir 2.000 calorias. Praticamente 77 gramas ela tem que ingerir de gordura. Mas que gordura? Num bife eu consigo isso, né? Na manteiga eu consigo isso. Então, se estabeleceu que 7% dessa quantidade tem que vir de gordura saturada só. Onde que encontra a gordura saturada? Basicamente nos alimentos de origem animal. E os outros, a outra quantidade de porcentagem tem que vir das gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. Azeite, castanhas, as frutas, o abacate tem uma gordura muito boa, né? Então tem que ser essa quantidade aí para uma pessoa ter uma alimentação mais balanceada, mais saudável. Vamos explicar então com mais detalhes para quem está assistindo a gente, para a Mônica, até para mim. As gorduras, como que é distribuído dentro desse pacote de gorduras, as gorduras que a gente pode considerar boa, a gordura que a gente pode considerar má e a gordura trans, por exemplo, que é um assunto super falado hoje em dia, onde que se encaixa? Sim, então nós temos, como você falou, nós temos a saturada, que é uma gordura que faz muito mal, por quê? Toda gordura saturada, ela desenvolve no nosso corpo a aterogênese. O que é? É a formação de placas de gordura nas artérias. Nas artérias tem que passar sangue e outros nutrientes, nada de gordura. Então, quanto mais gordura na artéria,
vai impedir a passagem do sangue. Então, gordura saturada e gordura trans, o nosso corpo nem foi feito para receber uma quantidade de gordura trans. O que é a gordura trans? É a gordura vegetal, o óleo vegetal líquido, que passa por uma hidrogenação até ela ficar numa consistência sólida. Aí o nosso corpo não sabe o que faz. E vai totalmente para as artérias. E onde a gente encontra essa gordura trans e a gordura que faz mal para o nosso organismo, para a gente saber e não consumir? Por exemplo, a margarina. A margarina nada mais é do que um óleo transformado numa pasta. Então, ela passou por um processo de hidrogenação. Todos os produtos industrializados, todos, a menos que coloque lá que o produto não contenha, a gordura trans, além dela dar sabor, ela deixa o alimento mais crocante, mais saboroso. Então, praticamente todos os alimentos industrializados têm. E assim, está embutido, a gente nem sabe. E às vezes está falando assim, não contém gordura trans. Talvez naquela porção, a Anvisa diz que não, o valor foi tão mínimo que a Anvisa fala que não precisa colocar na embalagem. Mas se você comer a embalagem toda, vamos pensar no pacote de bolacha, a porção são 3 biscoitos. Você comeu um pacote de bolacha todo, e aí? Você ingeriu gordura trans, embora tá falando lá que na porção não tem. E na prática, porque no dia a dia é diferente, né, Mônica? A gente tem que pôr a mão na massa e ver como que é a prática. Como substituir esses alimentos que têm a gordura maléfica para o nosso organismo? Então, vamos pensar no caso da Mônica e de outras pessoas que estão nos assistindo, né? Então, a Mônica, vamos começar pela manteiga. Tem vários patês, por exemplo, você bater um patê de tofu ou então usar o grão de bico, até a própria batata, o purê da batata, para bater com outras. Por exemplo, eu quero um patê de palmito, um patê de azeitona. Você pode misturar lá um tofu, alguma coisa para dar aquela cremosidade, porque assim, é mais no Brasil que tem que ter o pão com manteiga. Mas não tem, é só questão de mudar realmente o paladar. Não dá para usar outras coisas, tá até mesmo geleias, compotas caseiras, né? Já dá para, de manhã pelo menos, seu corpo já está sendo poupado de ingerir uma quantidade de gordura, né? A manteiga com pão. E reduzir, eu sei que é complicado, a rotina é muito corrida, mas que possamos diminuir a quantidade de alimentos industrializados, porque a gente não tem noção do que contém nesses alimentos, principalmente gordura. Em relação à fritura agora, como é que a gente pode estar fazendo? Ela falou que gosta de grelhado, já é um ponto muito bom, porque ao invés de fritar, grelhado é mais sequinho. Em relação à batata frita, que ela falou que gosta bastante, como que a gente pode ter uma alternativa para fazer diferente? Exato. No forno, não sei se você já fez, Mônica, pega a batata, né, pode dar uma temperada, né, e colocar no forno com papel alumínio, né, até aquelas batatas compradas, se for o caso, e elas ficam gostosas, né? Ficam crocantes, é lógico, porque eu falei, a gordura ela confere sabor, né? Uma das funções da gordura é a palatabilidade, ela dá sabor. Uma batata frita tem um sabor mais atrativo do que uma batata assada. Então, sempre fazer assado, tem alternativas, né? A batata frita tenta fazer assada, fica gostoso também, né? É possível, então, reeducar o nosso paladar? Com certeza. Um hábito que a gente tem que não é tão saudável, você acha que é possível? Tanto o pessoal que está assistindo a gente, que pode estar se identificando com essa situação, a Mônica também, que percebe que ela tem que mudar esse hábito, você acha que é possível? É possível. Primeiro tem que ter a consciência de que aquilo não faz bem, né? Tanto que os exames já estão mostrando, né? Então, como eu falei, nós precisamos do colesterol, nosso corpo precisa do colesterol, mas ele tem uma taxa. Então, da Mônica já deu acima. Então, o corpo ele vai gritando, você está nova ainda, e aí o corpo não está reagindo tanto. Mas é importante ter essa consciência de que nós temos alimentos que são nossos remédios e outros alimentos a gente tem que realmente excluir da nossa alimentação. Mônica, fala pra gente aí, o que você achou das dicas da Adriana? É difícil? Você acha que o primeiro passo é a gente querer. Eu acho que querer você já quer. Você acha que consegue dar uma inserida nessas dicas aí no seu dia a dia? Acho que eu consigo. Já tem uma geleia, já ficou melhor. Olha só, o Vida e Saúde está aqui para te ajudar. Todo mundo que está lá em casa também, precisando de alguma coisa, www.novotempo.com/vida e saúde. Esse foi o quadro Intervenção de hoje. Depois de passar algum tempo em pé ou praticar uma atividade física intensa como a corrida, você pode sentir uma dor na planta do pé.
Essa inflamação tem nome, fascite plantar. Vem junto comigo agora que a gente vai lá no consultório da doutora Mariana para conhecer um pouquinho mais sobre esse problema. A fascite plantar é uma dor na sola do pé e no calcanhar, e que eu acho que deve incomodar bastante, né, Mariana? O que diferencia essa inflamação de uma outra dor comum nessa região do pé? Essa é a que mais acomete as pessoas com dor no calcanhar, então essa é a mais mencionada. A fascite plantar, ela pega toda a sola do pé, dos dedos até o calcâneo, que é o osso do calcanhar. Então é uma fáscia que tem ali, e aí ela inflama devido a algum estresse ou alguma tensão naquela estrutura. Então essa é uma dor que mais incomoda e que ela pode se tornar crônica também. E o principal sintoma é realmente a dor? Tem algum momento específico que você começa a sentir? Sim, a dor é um dos sinais, né? Mas você também sente uma rigidez ali, uma sensibilidade, ela fica bem dolorida, aquela face. E às vezes ela também fica um pouco vermelha, então ao toque você sente também que ela está avermelhada, inchada. E aí você vê ali que está inflamado mesmo. E geralmente, mais no início da manhã, na hora dos primeiros passos, você começa a sentir essa dor. Mas também se você ficar muito tempo em pé, ficar fazendo alguma atividade por muito tempo, como a atividade física, corrida, alguma coisa, você também pode sentir essa dor. Dá para diferenciar então por esse fator, porque de manhã geralmente a gente não faz muito esforço físico. Então se começou a doer é porque já é um sintoma mais... de uma doença mais difícil. Porque a face ela faz parte do movimento de caminhada. Então, quando você inicia, você já está ali repuxando ela, fazendo um estresse nela. É um tipo de doença que atinge um público específico ou não? Qualquer pessoa pode sentir? Olha, ela acomete, tem um grupo de idade, que é entre 40 e 60 anos, esse grupo pode ter fascite plantar. Também tem o grupo de obesos, porque o sobrepeso causa mais sobrecarga na estrutura, tanto dos ossos como muscular. Então, ali o sobrepeso também estressa essa fáscia. Também tem o grupo de pessoas que praticam atividades físicas em excesso, como, por exemplo, corrida, balé. Você usa ali aquela estrutura por muito mais tempo, então você também tem tendência a ter fascite plantar. E ocupacional. Então, se é uma profissão que você fica muito mais tempo em pé, andando para um lado para o outro, como professor, um metalúrgico que fica muito tempo em pé, numa mesma posição, vai sentir, pode ter também uma fascite plantar, pode aí mais para frente ter uma dor no pé. E qual que é o primeiro passo? A gente tem que procurar um especialista, que no caso seria o ortopedista, qual que é o tratamento? Isso, se você já percebeu que você está ali com sinais de dor, uma rigidez, você está começando a sentir dor logo pela manhã, então já procura um especialista ortopedista. O ortopedista vai ver ali se é isso mesmo, já vai te dar o diagnóstico e vai te encaminhar para o tratamento. Então você vai ter o tratamento medicamentoso, que ele vai tirar sua inflamação e sua dor, e vai te indicar para um fisioterapeuta. E o fisioterapeuta vai ali te mostrar os melhores exercícios, porque é importante o alongamento, o calçado adequado, porque muitas vezes a pessoa está ali usando um calçado que é muito reto e não tem a curvatura do pé, então ele vai te indicar ali uma palmilha, muitos dos casos ele indica também uma órtese noturna que você coloca para alongar essa fáscia. Bom, então fala pra gente como que pode prevenir esse tipo de doença. O pessoal que está acostumado a usar salto alto, tem alguma coisa que influencia? Sim, eu acho que tudo em excesso é ruim. Então, se você faz uma atividade muito tempo, você tem que entender que é importante você estar ali alongando, é importante você massagear o local e é sempre observar os sinais, né? E outra coisa são os sapatos. Os sapatos é o melhor, você saber o sapato adequado para usar, principalmente na sua profissão. Se você é professor, eu acho que não é indicado usar um salto. Então, você tem que ter consciência também do sapato que você está usando na sua ocupação. Sempre prezar pelo conforto, né? Isso. Então, se você gosta de sapatilha, não tem importância. Hoje em dia existem palmilhas que você coloca no sapato e fica super confortável e você mantém ali a estrutura da face bem confortável, sem estresse.
Geralmente, as mulheres que usam mais sapatos retos por conta da sapatilha, que acham mais confortável, mas você não tem, é totalmente plano, você não tem uma curvatura, você fica mais de 8 horas trabalhando com um sapato assim. Então, hoje em dia, tem palmilhas já adaptadas para esse tipo de calçado, que ela tem a curvatura, que mantém o conforto do pé durante o dia. Então, porque nós temos 3 tipos de pé. Pé normal, que é o que a maioria da grande população tem, que só tem um pouquinho da curvatura fisiológica. Tem o pé chato, que é totalmente encostado no chão, que tem só uma levezinha curvatura. E tem o pé cavo, que é o pé tem mais flexão plantar. Então, ela tem bastante arqueado a sola do pé. Então, essa palmilha, ela consegue manter o pé ali nessa parte mais fisiológica do pé para andar. Bom, eu vou ser agora a cobaia da Mariana. Esses exercícios são para prevenir ou é para quem já tem esse tipo de problema? O ideal seria o alongamento ser para todo mundo. Então, quem puder já começar o alongamento para prevenção é legal. Mas esse exercício também é para quem já sente a dor. Então, seria ideal antes de iniciar o dia, porque começa a dor já no início, então a gente começar com um alongamento. Legal, vamos lá. Então, você vai colocar o pé, isso. Você vai fazer este movimento, para baixo e para cima. E segura no seu calcanhar, isso. E aí você põe para baixo, forçando e para cima. Isso. Baixo e para cima, alongando bem a face. A face do pé seria essa parte de baixo mesmo, que a gente chama de planta. A sola, isso. Um outro exercício que pode ser feito em casa, você vai colocar e vai rolar. Então, aqui a gente pode associar o exercício com gelo. Então, você pega uma garrafinha e deixa dentro da geladeira, ela vai ficar geladinha, então você já faz a massagem com o gelo. Então, o gelo ele é importante mais na fase aguda, nos 2 primeiros dias de dor. Então, você pode ali aplicar o gelo com uma bolsa de gelo ou uma toalha molhada que você pode colocar no freezer e colocar e aplicar no local da dor. Um outro exercício que pode ser feito em casa é com uma toalhinha mesmo que você tem em casa. Você vai colocar no chão. E o que você vai fazer? Você vai... Pode aparecer aqui, isso. Você vai pegar o pé que está com a fascite, você vai puxar a toalha. Então, você vai ir amassando a toalha. Então, esse agora a gente vai fazer o relaxamento, que é mais para o fim do dia, para você descansar um pouco a musculatura. O ideal é você ter uma bolinha, não precisa ter cravinhos, mas o cravinho é mais gostoso, é mais relaxante. Então, você coloca isso na planta do pé, na sola. Isso, e você massageia. Só indo e vindo. Isso. Outro momento de relaxamento é a automassagem, que aí você pode posicionar depois do banho, você senta na cama e você vai... Isso, você pode usar um olhinho ou um hidratante. Então você se posiciona, você coloca... Isso. Isso. Então você primeiro vai massagear toda essa parte de cima. Isso. E aí você vai massagear aqui a sola. Então você vai abrir, ó. Você vai puxar para fora. Isso. E você vai pegar toda a extensão. Pega até o calcanhar. Isso. E aí você vai abrindo mais rapidinho, assim, para massagear. Acho que o hidratante fica mais fácil. Mais também. gostoso. Movimenta melhor. Isso. E aí você pode abrir e fechar, abrir e fechar. Isso. E também você pode fazer aqui uma mãozinha para massagear mais a face no meio. Ai, nessa hora, se tiver alguém para fazer para você, é melhor. Muito melhor. Mas o bom da automassagem é conhecer seu próprio corpo. Então, é a consciência corporal, para você saber qual é, aonde está doendo, como que tá a região. Onde estimular mais Isso, também. pode pegar aqui os dedos também. E dar uma rodadinha. Isso, e para finalizar, você passa o creme subindo. Isso.